Olá, pessoal! Hoje a gente vai abordar os defeitos que aparecem nas construções e como identificá-los. Vamos lá? Bom, as edificações sempre vão ter algum defeito que aparece. Esse defeito tem um nome técnico que se chama patologia. Isso mesmo, patologia vem de doença mesmo, é doença da edificação. Algumas coisas vão sempre aparecer, são normais até aparecerem, né? Outras não. Não podem aparecer esses defeitos e a gente vai aprender a identificar o que é grave, que é de difícil correção, o que é uma patologia simples, que é corrigida facilmente, o que pode causar o colapso na edificação e o que não causa. Bom, a gente logo de cara já vê um muro todo rachado, né? Essa patologia, esse defeito surgiu não por acaso, teve uma causa. Às vezes, essa causa vem por erro de projeto, um projeto mal executado, mal pensado ou mal especificado. Às vezes, essa patologia surge por falta de um acompanhamento na execução, e a execução acaba sendo inadequada, a obra foi feita naquele sistema, ou de vedação, ou de estrutura, ou de revestimento, algum dos sistemas houve uma execução inadequada, fora das normas. Isso causa uma patologia. E também, além da execução, tem a falta da manutenção. Quando uma edificação não tem uma manutenção adequada, preventiva, feita corretamente, ela também vai aparecer patologias. Então não adianta pensar assim, apareceu o defeito por conta da construtora. Nem sempre é isso. Às vezes o erro está mais atrás ainda, foi lá no projeto. Às vezes o projeto foi bem feito, foi bem executado, a construção seguiu todos os padrões de qualidade das normas e o erro está lá na manutenção. O usuário, quem comprou a edificação, quem usa a edificação, não fez a manutenção correta. Isso também causa as patologias. Vamos ver algumas patologias que podem ocorrer. Na fundação, uma patologia comum é o recalque. O que é o recalque? Tecnicamente, é a diminuição do volume de camada de solo mole. Traduzindo, é quando há o assentamento, a acomodação da construção no solo. Então, aquela parte que é mais molinha do solo, ela vai provocar o recalque. A construção pode ceder por igual, que é um recalque normal, não tem problema nenhum, vai causar algum tipo de fissura, tal, mas nada sério. Ou pode ter o recalque diferencial, quando um lado só da construção é que cede. Isso é o recalque diferencial. Isso é um recalque que tem problema. Dependendo da intensidade, da inclinação, pode levar a construção a ter um colapso. Tá? Então, o recalque é algo comum de acontecer nas construções. Outro problema comum de acontecer com relação às fundações, que a gente está falando, é o bulbo de intenção. Por exemplo, um prédio está construído e o outro vai ser construído ao lado. O engenheiro que vai projetar a fundação, ele tem que pensar que já existe um prédio construído ali com uma fundação existente. Quando eu colocar o meu prédio ao lado, vai causar uma tensão entre as fundações. Isso tem que ser calculado para que essa tensão não cause nenhum tipo de recalque nessas construções, tanto a nova como a que já está implantada, a já existente. Esse bulbo de tensão é algo natural de existir nas construções que são lado a lado.
existe já o bulbo de tensão. O que não pode é haver esse choque para que cause o recalque. Outra patologia que ocorre muito é no concreto. O concreto, ele tem que ter uma dosagem correta para cada tipo de sistema. O concreto que é aplicado no pilar, ele tem um traço, traço seria a textura, a espessura do concreto, se ele é mais mole, mais denso, adequado para cada tipo de sistema. Então, para o pilar é uma coisa, para a viga é outra, para a laje é outra, então tem que ser sempre dosado e calculado conforme o sistema que vai ser utilizado esse concreto. Quando ele não é dosado corretamente, costuma aparecer as patologias. Quando ele não é lançado também corretamente para preencher as formas da laje, da viga ou do pilar, também costuma aparecer as patologias, são aquelas fissurinhas, aquelas rachadurinhas ou aqueles buracos que a gente chama popularmente de bicheiras por conta do lançamento inadequado. Então, normalmente, essas são as patologias que aparecem no concreto, devido à má dosagem e o lançamento incorreto, são as mais corriqueiras de aparecer. Da argamassa. A argamassa é diferente de concreto. Apesar das duas utilizarem cimento, uma tem pedra, a brita, outra não. Então, a argamassa é utilizada para quê? Para fazer o emboço, o reboco. Tem a argamassa de revestimento, que é para assentar os revestimentos, aquela que faz o nivelamento do piso. Essa argamassa também tem que ter uma dosagem, um traço correto, porque senão ela também vai fissurar e vai trincar toda. Então, ela também tem que ser executada de forma adequada. E esse tipo de trinca, de fissura, ela é ruim de aparecer tanto nas argamassas como no concreto, porque ela dá permeabilidade para a água, o que é ruim. Se a água penetra no concreto, ela vai achar lá dentro do concreto toda a armadura da estrutura e vai corroer. E isso não pode acontecer. Por isso que é importante a manutenção. A manutenção entra nesses casos. Se aparecer algum tipo de fissura, alguma trinca, ela logo tem que ser sanada para que não cause maior danos. Dos revestimentos cerâmicos. Duas coisas são comuns acontecer. Quando o traço da argamassa de revestimento é inadequado, o revestimento cerâmico tende a desplacar, ele descola e solta da parede ou do piso onde ele está assentado. Isso é um problema. Outra causa desse revestimento se destacar é quando a junta de dilatação, que é aquele espacinho que fica entre uma peça e outra, ela está muito próximo, ela não foi deixada o espaço correto entre uma peça e outra. Como eu falei, toda a edificação ela se movimenta. Então, imagina, um dia está muito quente, a tendência dos materiais é se dilatarem. Então, aquele espacinho, quando é muito pequenininho, tende a pegar uma peça na outra e acaba desplacando. Essa também é uma das causas de desplacamento. Quanto às coberturas, as condições climáticas é que vão trazer as patologias para cobertura. A cobertura de telhado de uma residência, por exemplo, normalmente é de telha cerâmica. Bate o sol o dia inteiro, então ela se dilata. Tem os apoios do madeiramento. Então, tudo isso vai se movimentando. Aí, outro dia chove e tem vento, pode deslocar também uma peça. Tendo essa movimentação toda, a tendência é da peça também trincar, às vezes quebra, porque não resistiu à mudança abrupta de uma temperatura, por exemplo. Isso tem que ser substituído, porque uma peça dessa quebrada deixa permeável, qualquer água de chuva pode penetrar e causar danos à edificação. Então, a cobertura normalmente, as patologias mais recorrentes
são das telhas, né, que se quebram pela dilatação e a movimentação. Chuva de granizo também pode trazer algum dano, mas normalmente é pelas movimentações, tanto das peças de madeira que apoiam, quanto as telhas cerâmicas, tá? Bom, pessoal, das patologias mais comuns são essas, e na próxima aula nós continuaremos falando um pouco mais do nosso produto, que são as construções. Até lá!